Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 5. E a palavra do Senhor Deus diz: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, o Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é um sepulcro aberto, e com língua lisonjeiam. Declaram os culpados a Deus que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das Tuas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti, cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes. Pois em Ti se gloriem, em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e com escudos cercas de bondade. Então este salmo, pedindo a ajuda de Deus para o tempo de aflição, é um salmo que pode ser estudado em 4 partes. E a primeira delas vai do Salmo 5, verso 1 ao verso 3, e que fala sobre a verdadeira autoridade. Depois nós temos dos versos 4 ao verso 6, e em oração o salmista percebe a verdadeira essência da vida, daquele com quem ele se relaciona, e uma vez estabelecido esse link relacional, ele tem uma perspectiva correta da essência de si mesmo. Do verso 7 ao verso 9, a verdadeira alternativa é aquilo que o salmista percebe em oração. E dos versos 10 ao verso 12, a verdadeira plenitude. Então, o que eu estou propondo aqui é que este salmo, que é uma oração, um hino cantado a Deus, mas realmente uma palavra de oração, é uma conversa, é um diálogo que se expressa através de louvor. Este relacionar-se com Deus, esse falar com Deus aqui neste salmo, ele faz com que coisas incríveis sejam descobertas. E quão especial é o mistério da oração, porque em oração nós temos a possibilidade de percebermos coisas novas, coisas renovadas, que já um dia tomamos conhecimento, mas que voltam ao nosso entendimento com força renovada. E assim nós temos que o salmista em oração, ele se apodera, ele renova o entendimento, a visão, a perspectiva, a capacidade de interpretação acerca de 4 grandes realidades. A primeira delas, como disse, a verdadeira autoridade. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a Ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz e de manhã te apresento a minha oração e fico esperando por aquele que tem a palavra final, aquele que tem a solução em suas mãos, aquele que realmente pode fazer a diferença. Em oração, o salmista percebe a verdadeira essência, versos 4 ao verso 6, pois Tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão na Tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade, Tu destróis os que proferem a mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. E assim nós temos que em oração nós percebemos a verdadeira essência de Deus, das circunstâncias e de nós mesmos. Do verso 7 ao verso 9, o salmista, ele afirma, ele aprende mais uma vez esta questão da verdadeira
alternativa. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto e com língua lisonjeiam. E assim você tem que o salmista em oração, em meio a tudo aquilo que está ouvindo, tudo aquilo que serve como influência de fora para dentro em sua vida, ele começa a se ajustar de dentro para fora. E a perspectiva então se afirma acerca da verdadeira alternativa. E por fim, mais uma vez, o salmista fala sobre a verdadeira plenitude. E isto é maravilhoso quando não somente descobrimos, redescobrimos, mas quando experimentamos de maneira renovada esta realidade. Declaram os culpados a Deus que eles caem por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas de bondade. Então aqui está o salmista afirmando o entendimento obtido através da oração em relação ao Pai, a verdadeira plenitude da vida daquele que depende do Senhor Deus. E isto não vem naturalmente. É necessário que em oração a nossa vontade e o nosso entendimento limitado sejam tocados pelo poder de Deus e pelo sobrenatural, transcendente, divino, para fazer com que nós tenhamos o desejo, por exemplo, expressado no verso 7, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. O que gera isto na alma humana, a não ser o amor, a graça que atrai, a misericórdia de Deus, que faz com que o ser humano experimente nova todas as coisas. Verso 12 também, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas da tua bondade. Como ter esta convicção de maneira normal? Impossível. Isto aqui é resultado do agir de Deus na vida do ser humano, que faz com que esta experiência seja real e duradoura. Isto não é experiência para um dia, não deveria ser. Isso deve ser uma experiência contínua para todo aquele que crê. E assim, em meio às muitas tribulações, em meio às muitas lutas e fraquezas pessoais, como o salmista diz no verso 1, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Alguma coisa está causando o incômodo. E este incômodo, ele é tratado em oração. Não há uma negação e nem um escape. Ao contrário, há um engajamento real e verdadeiro com aquilo que incomoda, e o extraordinário, aquilo que incomoda de início, parece perder força ao longo do salmo e nem é mencionado mais ao final do mesmo, porque assim a graça, o amor e a misericórdia do Senhor, o seu poder, entram na alma e fazem com que nós, auxiliados pelo Espírito, desejemos de maneira renovada o Senhor em nossas vidas. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías no capítulo 53, e a palavra do Senhor diz ali que ele não tinha nem parecer, nem formosura, era um ser desprezado dentre os homens, como uma raiz seca que saía da terra, era destituído de parecer e formosura, e o texto diz para que não o desejássemos. O que faz então com que desejemos esse Cristo? A não ser a obra do Espírito Santo, que faz com que aquele que para muitos é motivo de piada e ridicularização e blasfêmia se torne algo sublime, algo reverente, ou a ser reverenciado em minha vida. Somente a ação do Espírito Santo para reverter estas coisas. Um dia, diante do assombro que eram os atos e os ensinos do Senhor Jesus Cristo, muitos se afastaram de Cristo em função da implicação, das ramificações daquilo que seriam os ensinos de Cristo uma vez adentrados na alma. E muitas pessoas, diante daquilo que Cristo ensinou e fez, temeram e saíram
alguns tristes da presença do Senhor. E em João, no capítulo 6, o verso 66 diz: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então aqui, enquanto muitos se afastam, existem aqueles que se aproximam e se agarram a Cristo, por força daquilo que Cristo fez e falou e ensinou, acima de tudo por sua morte e ressurreição. Mas o ponto que eu quero estabelecer aqui é esta aproximação e este apegar-se a Cristo, ele vem como uma reação àquilo que Cristo inicialmente provocou como ação. Ele nos amou primeiro, ele se aproximou, ele ensinou, ele tocou as nossas vidas, ele fez coisas extraordinárias, ele continua fazendo, e por esta razão muitos são atraídos para ele. E alguns acabam, muitos desistindo, mas alguns permanecem junto a ele, agarrados a ele, e isto não vem de nós, é dom de Deus. E isto é maravilhoso porque todos podemos experimentar em oração esse relacionamento maravilhoso com Cristo. E esse mistério duplo, não é? Como que nós acabamos atraídos pela graça, pelo poder do Espírito, e Cristo nos encontrou e nos concede a possibilidade da resposta, e nós respondemos nos agarrando a Ele. Esse é um mistério. O segundo mistério é que em oração todos os dias, não compreendendo a complexidade de todas as coisas, eu posso experimentar a ajuda do Espírito e assim procurar a presença de Deus e experimentar dele estas coisas que se tornam renovadas em minha mente e renovadas em minha experiência. A verdadeira autoridade, a verdadeira essência, a verdadeira alternativa e a verdadeira plenitude. Tudo isto focada em Cristo através da sua palavra. E isto é possível através da oração. E que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude a desfrutarmos dele em meio a toda e qualquer circunstância neste mundo, até que ele nos chame, até que Cristo volte. E como disse, que para este fim de desfrutar dele em oração, o Santo Espírito, Deus Trino de Israel, nos ajude. Amém. E agora eu quero convidá-los a uma oração final. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque em meio às lutas, muitas delas agressivas, doloridíssimas, nós te damos graças porque as nossas perspectivas podem mudar. E em oração percebemos coisas novas e até mesmo aquelas que já conhecidas ficam no passado muitas vezes esquecidas, e o Senhor as traz de novo à nossa memória, e assim fazendo, ó Deus, com que nós entendamos de maneira renovada e nos apropriemos de maneira renovada daquilo que é reservado para os seus filhos e filhas. Nós te damos graça pelo seu amor, por sua misericórdia em nossas vidas, e eu peço que o Senhor seja com o seu povo aqui ao redor do mundo. Eu oro assim no nome de Jesus Cristo.